Fala para mim se apareceu os slides aí. Apareceu. Apareceu? Sim. Beleza, tá? Pessoal, nossa penúltima aula, tá? Em termos de conteúdo teórico. 2 aulas restantes que vamos falar sobre disfunções no idoso, tá? Então, o próprio título das sessões fala, né, fisioterapia nas principais disfunções do idoso, parte 1 e parte 2, tá? Então, a gente vai falar aí de 2 aulas, abordando novamente alguns agravos que acometem os idosos, e falar um pouquinho da atuação da fisioterapia, né, nesses agravos, né, nessas enfermidades, nessas disfunções, tá, nessas doenças, tá? Então, bastante interessante, tá, para nós. Vai ser um pouco de uma revisão do que a gente já tem visto em todo o semestre, porque estamos todo o semestre praticamente todo falando sobre disfunções do idoso, tá? Mas hoje falando um pouquinho mais da parte específica de algumas doenças, e na semana que vem, na nossa última aula, a gente vai terminar falando de outras disfunções do idoso, tá? Na semana que vem vamos falar de traumatologia, vamos falar de neurologia, doenças metabólicas. Hoje nós vamos falar mais sobre algumas síndromes, tá, que acometem o idoso, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos abordar os principais conceitos da fisioterapia na saúde do idoso, no tratamento da imobilidade. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre imobilismo. Nós vamos falar sobre síndromes geriátricas, né, o porquê que recebe esse nome de síndrome geriátrica e que características o idoso com esta síndrome apresenta. Síndromes genitourinárias, ou seja, né, alguns agravos ou disfunções que acometem o sistema genitourinário dos idosos, e a parte da oncologia, né, relacionada à pessoa idosa, tá bom? Então, o nosso objetivo é falar, né, de imobilismo, síndromes geriátricas, genitourinárias e oncológicas. Então, na aula que vem, nós vamos complementar falando da questão traumato-ortopédica, da questão neurológica, da questão cardiovascular e da questão metabólica, tá bom? Eu tô congelado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Nada, eu deixei congelando, mas até agora. Então, tá bom. Vou colocar vocês no mudo, tá bom? Então, vamos lá. Fisioterapia na saúde do idoso. Vamos fazer uma breve retomada de conceitos para que vocês já sabem, tenho certeza disso, mas que vale a pena, né, a gente revisar, tá? Fisioterapia na saúde do idoso pode desempenhar um papel importantíssimo nas mais diversas áreas de atuação. Então, nós já vamos falar de algumas hoje, né? Na parte da imobilidade do idoso, na parte, né, geniturinária, na parte, né, de síndromes geriátricas, na parte oncológica. Na semana que vem vamos falar de outras mais. Todavia, proporcionar assistência fisioterapêutica à população idosa é extremamente desafiador, pois o número de casos é muito variado, né? Ou seja, né, aquele conceito de que o idoso não tem uma doença, uma afecção única. A gente sempre tem um idoso com um conjunto de agravos, um conjunto de alterações, ou pelo processo normal, natural do envelhecimento, ou por algo senil, né? Alguma doença, alguma disfunção, como uma disfunção musculoesquelética, neurológica, cardiovascular, metabólica, traumática, né? Algo, né, que pode acelerar esse processo, né, de alterações, né, que o idoso apresenta, tá? Então, todas essas disfunções podem apresentar e ser encontradas em um único caso, tá bom? Então, para a gente poder iniciar essa discussão sobre a atuação da fisioterapia, né, frente às principais disfunções ou enfermidades que acometem os idosos, precisamos conhecer, né, o perfil dos idosos que procuram os serviços de fisioterapia de maneira geral, tá? Então, dentro desse perfil do idoso, então, primeiro
primeira característica é que o idoso ele não tem aquele conceito de doença única, tá? Então, ele vem com um conjunto de disfunções, né? Como a gente já disse, né? Então, a gente às vezes tem que tratar tanto a parte cardiovascular, a parte respiratória, a parte neurológica, a parte musculoesquelética em conjunto, porque ele apresenta disfunção em cada um desses sistemas, tá? Seja por um processo de envelhecimento natural, seja por um processo senil, tá? E a outra característica do idoso é que a gente tem que visar e prezar sempre pela sua independência funcional, tá? Sua capacidade funcional, ou seja, sua funcionalidade, né? Então, tenho sempre batido nessa tecla que quando abordarmos a pessoa idosa, temos que pensar na funcionalidade, não só o idoso, né? A fisioterapia em si, ela tem que visar sempre ter o foco na função, mas o idoso mais do que nunca, né? Porque ele, decorrente desses processos, né, que ele sofre por envelhecimento ou por alguma doença, ele tem, né, uma piora da sua capacidade funcional e, consequentemente, da sua qualidade de vida. Então, quando a gente pensa em funcionalidade, né, enquanto fisioterapeuta, a gente tem que buscar essa qualidade de vida, né, que está relacionada a um envelhecimento ativo, né, ou seja, um idoso capaz de ser autônomo e independente, tá? Então, essas duas palavrinhas a gente nunca pode esquecer, tá? Estava comentando isso na aula hoje cedo, né? Estava dando aula de atenção primária e falando sobre saúde de adultos e idosos, e eu comentei com os alunos exatamente isso, né? Que quando a gente fala de saúde do idoso, dessas duas palavrinhas não podem fugir do contexto, que é autonomia e funcionalidade, tá? Independência, né? Autonomia e independência funcional, tá? Então, vamos revisar um pouquinho, né, sobre o que significa exatamente esses dois conceitos, que não podem, então, como eu disse para vocês, fugir do contexto da saúde do idoso e da fisioterapia na saúde do idoso, tá bom? Então, dentro desse contexto, tá? Primeira definição de saúde, né? Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, a gente já definiu que saúde é um bem-estar físico, psíquico, mental, social, ou seja, né? E não apenas ausência de doença. Então, quando a gente pensa em saúde do idoso, a gente tem que pensar: saúde não é ausência de doença no idoso. Saúde, então, para o idoso é um bem-estar físico, psíquico, mental e social, tá? Então, quando a gente pensa em saúde do idoso, a gente tem que manter a funcionalidade dele em todos esses campos: físico, psíquico, mental e social, tá? Garantindo a ele, então, uma funcionalidade, né, global, tá? Dentro, né, dos domínios da saúde do idoso, ou seja, dentro do contexto geral da saúde do idoso, né, a saúde do idoso está estritamente relacionada com a sua funcionalidade global, tá? Seja a sua funcionalidade física, músculo-esquelética em geral, neurológica, neurosensorial, quanto a questão mental, a questão social, de socialização, a questão psíquica, cognitiva, tá? Então, quando a gente fala de todos esses fatores que envolvem a saúde, né, em geral, né, a gente está definindo a saúde do idoso como a sua capacidade de gerir a própria vida ou cuidar de si mesmo, tá? Então, quando a gente pensa na qualidade de vida do idoso, em autonomia e funcionalidade, a gente está pensando em um idoso capaz de gerir a sua própria vida e cuidar da sua própria vida, ou seja, ele é capaz de tomar decisões sozinho e capaz de fazer todas as atividades básicas e instrumentais de vida diária sozinhos, tá? Então, a gente já estudou, né, em aulas passadas, esta avaliação das atividades básicas de vida diária e avaliação das atividades instrumentais de vida diária. O idoso, então, ele é considerado saudável
quando ele é capaz de funcionar sozinho, ou seja, a sua funcionalidade, ou seja, né, se o idoso é capaz de cuidar dele mesmo, né, de forma autônoma e independente, ele é um idoso saudável, um idoso altivo, né, ou seja, ele é capaz de funcionar sozinho, de forma independente e autônoma, mesmo que tenha doenças, tá? Ou seja, então um idoso que possa ser hipertenso, um idoso que possa ter doença pulmonar obstrutiva crônica, um idoso que é diabético, um idoso que tem artrose, um idoso que tem incontinência urinária, ele ainda assim pode ser considerado um idoso saudável se ele for capaz de funcionar sozinho mesmo diante dessas doenças. E funcionar sozinho, gente, significa o quê? Funcionar sozinho significa ele ter independência e autonomia na sua vida, tá? Então vamos ver o que significa capacidade de funcionar sozinho, gerir a sua própria vida, né, e cuidar de si mesmo. É só a gente olhar aí no fluxo, tá? Gerir a própria vida e cuidar de si mesmo, então estão diretamente relacionadas às suas atividades de vida diária, tanto básicas quanto instrumentais, como eu disse para vocês. Lembrando, o que são atividades básicas de vida diária? Tomar banho sozinho, vestir-se sozinho, se alimentar sozinho, controlar seus esfíncteres, né, vestir-se, eu falei, né, ou incapacidade de andar, né, ou seja, né, de fazer pequenas transferências, né, ou seja, né, sair da cama, por exemplo. São atividades básicas de vida diária. E atividades instrumentais, por exemplo, né, fazer a sua própria comida, fazer pequenas atividades em casa, como limpar a casa, fazer pequenos reparos em casa, pegar um transporte, cuidar das suas finanças, fazer compras. Isso são atividades instrumentais de vida diária. Então, essas atividades básicas e essas atividades instrumentais de vida diária são extremamente necessárias para a funcionalidade do idoso, né? Ou seja, são necessárias para que ele seja capaz de cuidar dele sozinho, né? Se ele consegue fazer todas essas atividades que eu disse para vocês, né, ele é um idoso autônomo e um idoso independente, tá? Ou seja, nós estamos falando de um idoso saudável, um idoso funcional, tá bom? Então, além disso, né, quando a gente fala em termos de autonomia, um idoso autônomo é aquele capaz de decidir, né, decidir as questões, né, relacionadas à sua vida, e para que ele tenha essa capacidade de decisão, é preciso ele ter, né, duas funções preservadas, a cognição e o humor, tá? Humor não só pensando, né, em risada, mas humor em termos de personalidade, tá? E a parte cognitiva, a parte do entendimento, a parte da comunicação, a parte da linguagem, tá? E independência estão extremamente ligadas à capacidade de mobilidade, ou seja, em comunicação, ou seja, a habilidade dele em fazer ligações pessoais, tá? Não ligações telefônicas, mas ligações, a interação entre ele e a sociedade, né? Por exemplo, ele precisa, para fazer compras, ele precisa ir ao mercado, ele precisa falar com o atendente, né, ou o vendedor, né, ou passar no caixa, né? Ele tem que ter a capacidade de controlar e contar, né, o dinheiro para pagar a conta, né? E tem que ter a capacidade de carregar as compras depois, tá? Então, para que ele seja considerado, por exemplo, independente, tá? Para que a gente tenha essa ideia. Então, resumindo aí, vamos fazer um resuminho desse slide, né? Quando a gente fala em saúde do idoso, a gente está pensando e falando de um idoso funcional, que apresenta então essa funcionalidade global, que significa a capacidade dele cuidar da vida dele sozinho, né? Ou seja, ele é capaz de gerir a própria vida e cuidar de si mesmo, e isso está ligado à capacidade dele realizar suas atividades de vida diária, e para que ele possa fazer isso, ele precisa ser autônomo e independente, tá? Então, aí a gente já pode, através desses conhecimentos, já podemos definir, né, vários objetivos da fisioterapia
na saúde do idoso, tá? Então, principalmente, a fisioterapia na saúde do idoso tem a função de manter ou melhorar a autonomia, manter ou melhorar a independência funcional desse idoso. Então, são dois grandes objetivos que nós, então, fisioterapeutas, não podemos, né, esquecer jamais, tá? Então, não sei se vocês anotam, né, quando o professor está falando, tá? Mas isso é algo importante para se guardar, né, com relação a objetivos de tratamento na saúde do idoso. Então, manter ou melhorar a autonomia desse idoso, manter ou melhorar a independência funcional desse idoso, entre outros já que a gente falou, tá? Mas esses dois praticamente resumem todos os nossos objetivos, tá? Então, vamos lá, vamos falar primeiro da imobilidade. Quando falamos de imobilidade, estamos falando de um processo dinâmico que envolve desde transições, desde a ausência de incapacidade, a incapacidade intermitente e até a incapacidade contínua. O que é isso, né? A imobilidade, tá? Se eu ficar deitado numa cama, eu posso ter, né, um estado de imobilidade, porém eu não tenho ausência, eu não tenho incapacidade, tá? Eu estou em um estado de imobilidade, tá? Que pode trazer prejuízos para nós. Se a gente ficar só deitado, tá? A gente vai perder força muscular, vai perder massa muscular, né? Como qualquer outra situação de imobilismo, tá? Nós podemos ter uma incapacidade intermitente, tá? Que ela pode durar algum tempo e depois, né, melhorar, ou uma incapacidade contínua, ou seja, né, um estado em que, por exemplo, decorrente de uma lesão neurológica grave, né, ocorre a incapacidade permanente, tá? Então, são vários os estados, vamos dizer, de imobilidade. Desde a imobilidade, né, passageira, né, ou seja, um estado só de imobilidade, como, né, uma incapacidade permanente, tá? No entanto, a melhora dos níveis de incapacidade relacionados à imobilidade é possível, dependente do caso, né? Ou seja, né, se não se tratar de uma doença muito grave, incapacitante, né, a fisioterapia pode, né, reverter ou melhorar esse nível de incapacidade. Precisamos considerar também o histórico de medicamentos que podem ter impacto significativo na mobilidade, sabendo, né, que muitos idosos, né, fazem uso de medicações e às vezes essas medicações são medicações que causam, né, alguns efeitos sobre, né, o nível de consciência, podem causar sonolência, podem causar, né, alguns efeitos adversos com relação a isso e podem, né, causar, né, algum impacto sobre a imobilidade, tá? Então, dentre as agravos ou enfermidades que acometem o idoso, tá, a imobilidade acarreta, né, uma série de problemas e sequelas que podem agravar muito a condição, né, de saúde dessa pessoa idosa. Por isso, a fisioterapia, né, tem um papel interessante aí, importante com relação ao combate a esse imobilismo, tá? Então, sobre a atuação da fisioterapia, né, no tratamento da imobilidade, né? Então, fisioterapia, né, recomenda exercícios, tá? Então, nós recomendamos exercícios terapêuticos que promovam ou busquem melhorar a mobilidade das articulações, baseados nas capacidades físicas e funcionais da pessoa idosa, tá? Então, baseado, claro, né, após uma avaliação físico-funcional da pessoa idosa, avaliação que nós já abordamos, né? A avaliação do estado cognitivo, do estado mental, do estado, né, com relação à força muscular, equilíbrio, né, coordenação. Nós vamos recomendar exercícios baseados naquela capacidade funcional que ele tem. Então, nós podemos recomendar desde exercícios passivos, então a mobilização passiva, naquele idoso que, por exemplo, tem incapacidade funcional permanente,
um idoso que tem uma sequela neurológica grave, com baixo nível cognitivo, né, um nível de consciência rebaixado, em que o paciente não tem, né, movimento voluntário presente. Então, para evitar maiores complicações relacionadas ao sistema músculo-esquelético, nós podemos realizar mobilização passiva nele. Tá? Mobilização ativa, então, requer que o paciente idoso tenha pelo menos a contração voluntária, né, movimentos voluntários presentes, para que ele possa realizar, né, ativamente os movimentos. Alongamento muscular, né, também pode ser utilizado, né, para se manter ou aumentar a amplitude de movimento. E quando a gente quer como objetivo o fortalecimento muscular, o aumento da força muscular, o aumento da massa muscular, a gente precisa realizar exercícios com resistência, né? Ou seja, né, os exercícios resistidos, tá? Recomenda-se nesses exercícios que as atividades executadas sejam de intensidade moderada, ou seja, não podem causar um aumento da frequência cardíaca, né, acima, né, de 70% da frequência cardíaca máxima esperada para esse idoso, tá? Então, né, podemos aí manter um nível de intensidade de treinamento mais moderado, em torno aí de 60 a 70% da frequência cardíaca máxima, tá? Podemos calcular a frequência cardíaca máxima através da fórmula 220 menos a idade, tá? E também podemos utilizar a fórmula, né, de Carbonen, tá? Uma fórmula que vocês devem se lembrar quando estudaram, né, fisioterapia cardiopulmonar na saúde do adulto, tá? Também pode ser aplicada aqui, tá bom? Então, para tratamento da mobilidade, então a gente viu aí que podemos resumir como um tratamento fisioterapêutico baseado na cinesioterapia, tá? Através desses exercícios que nós já conhecemos, desde o passivo, o ativo livre, até o ativo resistido, e também o uso do alongamento muscular. Com relação às síndromes geriátricas, tá? Elas geram um declínio funcional acentuado de características multifatoriais. Características essas relacionadas a fatores médicos, tá? Ou seja, doenças, psicológicos, sociais ou até ambientais, tá? Que contribuem para o comprometimento do estado funcional. Desta forma, o cuidado de reabilitação deve abordar esses aspectos multifatoriais. Que aspectos multifatoriais? Quando a gente fala, né, da síndrome geriátrica, geralmente o idoso, né, apresenta, né, um conjunto, né, de fatores relacionados ao envelhecimento. Fatores esses, por exemplo, relacionado a quedas, a desnutrição, a diminuição da acuidade visual, ou seja, né, má, né, ou perda da visão, diminuição da acuidade auditiva, ou seja, perda auditiva, e comprometimento cognitivo. Então, quando esse idoso apresenta essas características, nós podemos considerá-lo um idoso com síndrome geriátrica, tá? Então, quedas, desnutrição, perda visual, perda auditiva e comprometimento cognitivo, tá bom? Então, quando a gente pensa, né, nesse paciente com síndrome geriátrica, temos que abordar vários aspectos, né, com relação a esse idoso. Então, esses 4 aspectos são fundamentais, né, dentro dessa imagem que eu coloquei para vocês. Os 2 idosozinhos, tá? Então, nós temos que abordar a parte cognitiva do idoso, tá? Então, a parte, né, de linguagem, de comunicação, de entendimento, né? A parte que pode envolver o uso de figuras, o uso de cores, né, para estimular a cognição, né, pode ser utilizada. A parte do humor, a parte da personalidade, a parte
da mobilidade e a parte da comunicação. Então, a gente pode ver que é um trabalho bem global com relação ao idoso, tá? Claro que não se trata apenas de uma abordagem fisioterapêutica, mas sim multiprofissional, tá? Em que, além da fisioterapia, esse idoso deve receber aporte médico, aporte psicológico, aporte da terapia ocupacional, aporte da nutrição, tá? Entre outros. Mas a fisioterapia, então, vai ter esse enfoque mais sobre a mobilidade aí, tá? Com relação, então, ao tratamento das síndromes geriátricas, né, então, nós vamos combater o déficit de equilíbrio que esse idoso possa ter, porque ele vai ser um idoso com um histórico de quedas, tá? Então, a gente já aprendeu a avaliar, né, o risco de quedas no idoso. Então, a gente pode, né, trabalhar exercícios, a cinesioterapia focada na melhora do controle postural e nas atividades funcionais. Então, aí na imagem a gente pode observar, né, uma fisioterapeuta trabalhando, né, com espaldar, né, com equilíbrio, né, uma prancha de equilíbrio, ou, né, utilizando bolas numa prancha, numa barra paralela, para que ele possa, né, melhorar, né, a sua questão de equilíbrio, tá? Não só esses exercícios, né, gente? Quando a gente pensa em cinesioterapia, a gente usa muito da nossa criatividade através da criação de exercícios que estimulem o equilíbrio da pessoa, tá bom? Né, devido à história de quedas, a gente sempre, né, pode utilizar esses recursos de apoio, como a barra paralela e o espaldar, para facilitar e nos auxiliar, né, no controle do equilíbrio do paciente. Mas assim que possível, a gente vai diminuindo esses facilitadores para que o equilíbrio do paciente possa ser mais estimulado, tá? De forma geral, o plano de tratamento fisioterapêutico, ele deve ser adequado às necessidades da pessoa, ou seja, né, aquilo que ele apresenta, né, de prejuízos funcionais, mas, então, de maneira geral, né, a gente precisa, né, trabalhar, né, esses pontos que a gente está falando para vocês. O primeiro, né, o déficit de equilíbrio, e agora nós vamos falar de outros, tá? O déficit de força. Então, quando a gente fala de déficit de força, a gente lembra de fraqueza muscular, também comum nessas síndromes geriátricas. Então, a cinesioterapia com exercícios ativos resistidos podem ser utilizados. Existem várias formas de utilizarmos exercícios ativos resistidos. Aí na imagem tem um exemplo, através das faixas elásticas, tá? Nós podemos usar halteres, nós podemos usar a resistência manual, tá? Nossa, né, do fisioterapeuta, né? Depende daquilo que a gente tem em mãos, tá? Lembrando, né, que para se ganhar força precisa, né, aplicar uma resistência ao movimento para que o músculo, né, possa, né, para que esse músculo possa, né, promover alterações, né, na morfologia, estrutura desse músculo, né, para que ele ganhe mais força, né? Estamos falando de hipertrofia das fibras musculares, tá? Além disso, déficit de amplitude de movimento. Então, quando o idoso apresenta redução da amplitude de movimento, a cinesioterapia vai poder trabalhar com alongamentos, mobilização ativa, ativa assistidas e passivas para manter ou melhorar essa amplitude de movimento. E quando há déficit de resistência muscular, tá? Então, resistência é diferente de força, né? Tá relacionado com carga, e resistência está relacionado com repetições. Então, quando esse paciente tem redução ou déficit da resistência muscular, ou seja, ele cansa muito fácil, a cinesioterapia pode beneficiar esse paciente idoso com o uso de exercícios que foquem mais repetição e menos carga, tá? Então, princípio da endurance, né? O princípio da resistência, tá? Então, você vai trabalhar com carga baixa, mas uma série de maiores repetições para que esse músculo ganhe, né, resistência, tá? Podemos ter também
né, nas síndromes geriátricas, o déficit na marcha. Então, né, um recurso muito utilizado para a população idosa é o treino de marcha, tá? Esse treino de marcha pode ser com ou sem obstáculos, tá? Utilizando de dispositivos auxiliares ou não, tá bom? Então, a gente vê uma primeira imagem, né? O fisioterapeuta trabalhando, né, a marcha, né, de um idoso que utiliza um dispositivo auxiliar do tipo bengala, né? Na segunda imagem, olha o papel, né, das cores, né, das formas, né, para também estimular a questão cognitiva, né? E aí, numa outra imagem, né, um treino de marcha com obstáculos, né, ou seja, né, com essa utilização de cones, geralmente utilizados para mudança de direção, para estimular também o sistema vestibular desse idoso, para estimular, né, as mudanças de direção, estimulando também o controle de equilíbrio dinâmico, né, durante a marcha. Então, como eu disse para vocês, a gente utiliza de vários instrumentos, de vários facilitadores que podem, né, funcionar como obstáculos e usando sempre da nossa criatividade para criar exercícios, tá? Além disso, nós temos também o tratamento para dor, tá? Então, quando falamos de dor, né, podemos utilizar recursos eletrotermo fototerapêuticos específicos para cada fator causal de dor, tá? Então, a gente tem aí, por exemplo, o uso da eletroterapia, o uso do TENS, né, para promover a analgesia, tá? Então, algo muito importante que acho que o professor Tiago deve trabalhar muito com vocês, é que a eletroterapia ele é analgésico, mas ele não podemos deixar nunca de buscarmos a correção da causa, né, da dor, né? Então, claro, a gente pode utilizar desse recurso, né, para promover um alívio de dor, principalmente dor aguda, mas sempre buscar, né, a correção para os fatores causais da dor, tá bom? Senão a gente vai estar fazendo só tratamento sintomático e deixando, né, de trabalhar a resolução do problema do paciente, tá bom? Agora, uma condição muito comum, tanto em homens idosos quanto mulheres idosas, são as síndromes geriátricas, tá? Então, seguindo essa ideia, né, das enfermidades que mais acometem os idosos, que necessitam, sim, de atenção fisioterapêutica, temos, então, as enfermidades genito-urinárias, tá? Dentre as quais, a que mais se destaca, podemos ver pela imagem aí, a incontinência urinária, tá? Então, a fisioterapia, ela tem importante participação, sim, no tratamento da incontinência urinária, tá? Porque a fisioterapia atua com a melhora da função dos músculos do assoalho pélvico, né? Ou com a estimulação elétrica, ou também com o uso de cones vaginais, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, quando se pensa em incontinência urinária, né, a fraqueza dos músculos do assoalho pélvico é um fator causal, né, dessa incontinência. Isso gera uma série de problemas com relação ao idoso, além desse problema físico, que é a fraqueza, né, dos músculos do assoalho pélvico, existe um problema social, né, porque ninguém quer sair na rua, né, e se molhar, né, publicamente, né, então isso gera até um receio de sair, né, isso então gera um isolamento até social e pode gerar alterações, né, psicológicas, né, e até em casos mais graves, até depressão, né, nos idosos, tá? Por conta, né, dessa impossibilidade, ou seja, esse receio também de sair, né, em público, né, diante dessas alterações, tá? Então,
A fisioterapia, então, tem importante auxílio, né, presta importante auxílio para esses idosos com esses problemas. Não é um problema, né, só de mulheres idosas, tá? Também acontece em homens, principalmente homens com alterações prostáticas com relação à próstata, tá? E homens que também têm fraqueza, né, do assoalho pélvico, tá? Então, né, já a grande limitação, né, com relação ao homem é que ele, né, tenha aceitação para este problema, né? Às vezes ele só entende como um aumento da frequência de ir ao banheiro, mas não entende como uma incontinência urinária, tá? Então, enquanto a mulher tem essa, vamos dizer, essa vergonha, né, de sair em público, né, o homem tem a dificuldade, né, na aceitação, tá bom? Ambos precisam de auxílio, ambos podem buscar esse auxílio na fisioterapia. Que área da fisioterapia trabalha isso? A fisioterapia pélvica, tá? Então, é uma área da fisioterapia, é uma especialidade da fisioterapia que trabalha, né, tanto a questão, né, do fortalecimento do assoalho pélvico, como outros recursos, né, de tratamento, tá bom? Os exercícios para o assoalho pélvico, então, através de exercícios cinesioterapêuticos, né, eles possibilitam, então, a diminuição da incontinência urinária através, né, da melhora do fechamento uretral e do suporte dos órgãos pélvicos, tá? Então, o posicionamento dos órgãos pélvicos relacionados à função urinária fica melhor, esse posicionamento, e o fechamento uretral controlado por músculos e por ligamentos também fica mais adequado, tá? Então, existem músculos e ligamentos que atuam nesse fechamento uretral, que, né, proporcionam a continência, ou seja, a capacidade de reter o xixi. Quando há um enfraquecimento desses músculos e desses ligamentos associados, há um afrouxamento da uretra e, vamos dizer, o vazamento, né? Então, esses exercícios do assoalho pélvico visam, então, melhorar esse controle com relação ao fechamento uretral. Visam ensinar os idosos a contraírem seus músculos do assoalho pélvico em situações que provoquem perda de urina, principalmente antes e após situações de maior pressão abdominal. É uma situação bastante constrangedora em algumas situações, porque às vezes o fato de rir, né, ou um fato de tossir, ou seja, situações em que há contração da musculatura abdominal e aumento dessa pressão abdominal geram escape, tá? Né? A gente não diz vazamento na fisioterapia pélvica, né, mas sim um escape de urina, ou seja, escapa a urina pelo mau fechamento da uretra, causando, né, essa situação constrangedora, né, que é esse escape de urina. Né? Então, com o treinamento dessa musculatura do assoalho pélvico, né, a gente consegue melhorar esse funcionamento com relação ao fechamento da uretra. Claro, né, o professor está falando aqui por cima, né, vocês têm uma disciplina, né, de saúde da mulher, em que, né, tenho certeza que isso é abordado de uma maneira mais completa, né, e, e que vai ajudar vocês a complementarem com certeza todo esse raciocínio, né, e todo esse entendimento sobre o funcionamento da uretra e, né, o controle, né, pelos músculos do assoalho pélvico, tá? Com relação também ao tratamento das síndromes geniturinárias, principalmente incontinência urinária, nós temos também a estimulação elétrica, tá? Também chamado de biofeedback, em que, através de eletrodos de superfície ou eletrodos intravaginais, dependendo, né,
do equipamento, ele promove a contração dos músculos do assoalho pélvico e aumentam a pressão de fechamento uretral, ou seja, né, funcionam como uma estimulação elétrica capaz de promover a contração dos músculos do assoalho pélvico, tá? Assim como uma eletroestimulação muscular, que realizamos em outro músculo. Estamos falando de músculo, né, gente? Ou seja, né, o músculo, né, pode ser estimulado, né, e produzida sua contração. Então, a estimulação elétrica dos músculos do assoalho pélvico também é possível através da eletroestimulação. Deve ser realizado de forma criteriosa, tá? E com cautela pelos vários efeitos colaterais. Por exemplo, a irritação vaginal, uma região mais sensível, né? Dor, né? Sangramento, infecção vaginal, infecção do tracto urinário. Tá? Claro que nessas situações de dor, sangramento, infecções, né, não se realiza, né? Então, deve-se tomar, né, cuidado com essas situações. Também citado, acho que também, igual eu falei para vocês, todos esses recursos vocês, né, aprendem de uma forma mais completa lá na Saúde da Mulher, tá? Mas estou citando para vocês, existem também os cones vaginais, tá? Então, os cones vaginais são instrumentos de diferentes cores, tá? Que cada cor apresenta, né, diferentes pesos, tá? Então, são 5 cores e 5 pesos diferentes. O rosa é o mais leve, depois o amarelo, o bege, o verde e o azul, mais pesadinho, tá? E eles possuem, né, um fio em uma das extremidades, tá? Então, a mulher, ela, né, coloca, né, o cone, introduz o cone, né, e utiliza, né, da contração da musculatura do assoalho pélvico para, né, segurar o cone, ou seja, né, os cones vaginais promovem um exercício de resistência para os músculos do assoalho pélvico. Eles são utilizados geralmente 2 vezes por dia durante 15 minutos, tá? Então, esse tempo ele é indicado e prescrito pelo fisioterapeuta, né, que está, né, aos cuidados, e devem ser realizados com cautela, né, por vários efeitos também colaterais, como fadiga muscular, a dor abdominal, vaginite e sangramento vaginal. Tá? Então, de acordo com a progressão, então pode ser progredida, né, o peso, né, conforme a capacidade, né, da paciente. Os cones estão disponíveis, né, então nesses pesos progressivos. Então a mulher começa, né, utilizando esses cones e elas podem utilizar tanto enquanto caminham ou quanto ficam em pé, aumentando, né, progressivamente o peso do cone conforme ela tolera, tá? Mas geralmente não ultrapassando, né, o período de 15 minutos para evitar, né, fadiga muscular. E, para a gente finalizar, nós temos, né, as síndromes oncológicas, tá? O papel central do fisioterapeuta que atua em oncologia, tá, está na prevenção ou na minimização de possíveis complicações. A gente nunca deve excluir desse grupo de pacientes, né, a indicação de cuidados paliativos, tá? Cuidados paliativos, não, erroneamente, muitos podem considerar como um abandono ao tratamento ou, né, o simples dizer popular que não dá para fazer mais nada pelo paciente, mas pelo contrário, cuidados paliativos é totalmente contrário disso, né? Cuidados paliativos significa proteger o paciente, né, até os últimos momentos da sua vida, tá? Com o intuito de melhorar a sua qualidade de vida, ou seja, né, há muito o que se fazer, respeitando, né, os desejos, respeitando as vontades, tanto do paciente
como também da família, tá? Então, dentre esses cuidados, a fisioterapia ela pode ajudar no alívio dos sintomas, além, né, de prevenir essas complicações. A gente vai, então, atuar principalmente com relação ao alívio dos sintomas. Que sintomas são esses? Sintomas sensório-motores, como dor, tá? Fadiga, então, através de técnicas que promovem analgesia, né, recursos que promovem analgesia, posicionamentos que aliviam, né, a fadiga muscular, sintomas respiratórios, principalmente com relação à dispneia, então técnicas respiratórias ou recursos terapêuticos respiratórios que é para aliviar a dispneia podem ser utilizados, né? E, de forma geral, manter ou melhorar as funções músculo-esqueléticas, tá? Então, promover, né, a melhor qualidade possível para este paciente oncológico nos últimos meses ou as últimas semanas de vida que ele tenha, tá? Além disso, podemos considerar pacientes, né, oncológicos que tiveram cura, né, do câncer, né? Não só pacientes que estão em cuidados paliativos, ou seja, em fase terminal de sua vida, mas aqueles pacientes que, né, possuíam o câncer e fizeram um tratamento definitivo e curativo para esse câncer. Então, nós vamos ter que, através da fisioterapia, né, tentar melhorar os prejuízos decorrentes, né, do período de tratamento, muitas vezes com quimioterapia, radioterapia, com importante perda de peso, consequentemente perda de força muscular, perda de resistência muscular e outras complicações como, né, perda do condicionamento cardiorrespiratório e edema, né, de extremidades, né, edema corporal. Tá? Então, a fisioterapia vai ter também como objetivo, né, melhorar a função, né, desses sistemas acometidos. Em idosos que necessitam de cuidados paliativos, o foco passa a ser em educar e orientar os cuidadores e familiares, maximizar as habilidades funcionais e manter o máximo de autonomia. Tá? Ou seja, garantir a melhor qualidade de vida, né, para este idoso, né, nessa fase terminal. Enquanto assistência fisioterapêutica, tá? Seja qual for a escolha com relação ao recurso de tratamento, devemos sempre considerar que aplicar a conduta não pode aumentar o sofrimento do paciente, tá? Ou seja, né, a gente nunca vai promover um recurso terapêutico que piore os sintomas que ele já apresenta, tá? Quando isso for acontecer, devemos sempre optar, né, por condutas mais conservadoras, né, ou seja, em prol, né, com o objetivo de manter a melhor qualidade de vida e principalmente o conforto deste paciente, tá? Existem casos que a fisioterapia vai atuar de forma indireta, ou seja, o objetivo passa a ser a redução do gasto energético, tá? E cuidados mínimos, tá, para este paciente, como, né, uma mobilização no próprio leito do paciente, os cuidados quanto à função respiratória, prevenção, né, de outras complicações e um posicionamento, né, terapêutico, né, ideal, tá? O que eu estou dizendo? Às vezes, nós não vamos conseguir fazer muito, né, pelo paciente, tá? Visto a agressividade dos sintomas e, né, a severidade dos casos, tá? Porém, isso não significa que não faremos nada, tá? Às vezes é um ortostatismo assistido, né, um posicionamento na posição sentada, né, bem confortável, técnicas respiratórias, né, com utilização às vezes de recursos pressóricos como a ventilação não invasiva, ou às vezes exercícios respiratórios, né, ou mesmo, né, massoterapia, né, ou, né, o próprio,
posicionamento corporal já podem beneficiar, tá? Então, aí está uma lista, né, de recursos fisioterapêuticos que podemos considerar para esse paciente, desde a mobilização, né, articular, como também transferências posturais, ou seja, né, quando, né, esse idoso, né, oncológico, ele tem limitação, quando a gente pode trabalhar, né, o simples fato de facilitar transferências, né, da cama para uma cadeira, da cadeira para a cama, da cama para uma poltrona, né, e isso já, né, pode beneficiar a sua independência, né, funcional. Sedestação à beira do leito, né, ou seja, pegar esse paciente muito tempo acamado em cima de um leito de hospital e sedestá-lo à beira do leito, ou seja, sedestação significa sentá-lo à beira do leito, tá? Quando a gente senta à beira do leito, vários benefícios são obtidos: controle do tronco, a possibilidade de realizarmos exercícios com membros superiores contra a gravidade, membros inferiores contra a gravidade. Fica mais fácil passá-lo para uma posição ortostática, tá? Então, fazer o ortostatismo, a partir do ortostatismo, fazer a deambulação, tá? Então, sempre eu digo para os alunos, né? Sempre busque as posições mais verticais, tá? Então, às vezes a gente encontra, a maioria dos pacientes que a gente encontra no hospital estão deitados, né? Deitado não é uma posição funcional, tá? O pulmão não funciona bem na posição deitada, né? Na posição deitada, alguns músculos não trabalham contra a gravidade, né? A posição deitada, através do favor da força da gravidade, né? O paciente fica, né, cada vez mais, né, em contato com o leito, né? A gravidade atuando sobre os segmentos corporais. Então, a posição deitada não é uma posição boa, tá? Vamos dizer assim, para funcionalidade. Então, quando eu falo para os alunos, né, principalmente os estagiários lá no hospital, busquem sempre as posições mais verticais que o paciente possa conseguir, nem que seja um simples sentar, tá? Ele não pode ficar em pé, tudo bem, mas se ele pode ficar sentado, deixe-o sentado, tá? Não estou dizendo só de pacientes oncológicos, tá? Por quê? Na posição sentada, o pulmão já está na posição vertical e o pulmão, ele funciona melhor na posição vertical. Na posição vertical, né, o campo de visão do paciente é bem melhor, então isso permite uma melhora do nível de consciência, né? Permite, né, um controle do tronco, então, ou seja, né, o ficar sentado já estimula o equilíbrio de tronco, né? É muito melhor fazermos exercícios de membros superiores quanto inferiores na posição sentada. Fica mais fácil colocar o paciente de pé a partir da posição sentada. Então, sempre busque posições mais verticais possíveis, tá? Podemos utilizar também alongamentos, eletroterapia, né, quando se quer estimular fibras nervosas periféricas, sensitivas e do sistema nervoso autônomo. A termoterapia, né, podemos utilizar a crioterapia, agentes superficiais e profundos e hidroterapia também. Idoso adora hidro, tá? Drenagem linfática, quando possível. Há uma recomendação da Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia que, né, a drenagem linfática não seja utilizada, né, em caso de infecções ativas ou quando o câncer, né, está ativo, devido ao risco de metástase, tá? Então, a drenagem linfática, né, é recomendada somente quando não tiver essas duas situações. A mecanoterapia, que está envolvida também com a cinesioterapia, né, como tração, compressão e mobilização passiva contínua, e as terapias manuais, como técnicas miofaciais, técnicas articulares e técnicas neurais, que podem também auxiliar este paciente, tá? E, para acabar, podemos esperar que o tratamento fisioterapêutico
fisioterapêutico tem influência positiva na qualidade de vida e no bem-estar, considerando sempre o conhecimento, as atitudes, as crenças e as experiências dos idosos com enfermidades, tá? Quando a gente fala de cuidados paliativos, tá, a gente tem que compreender todos esses aspectos, né, que envolvem o ser humano. Não só o bem-estar físico, mas o bem-estar espiritual, bem-estar, né, social, familiar, né, e os desejos, principalmente, desse paciente, tá? Então, a gente participa de forma muito ativa, né, desse momento, né, paliativo do paciente, né? Porque mesmo nessa situação de fragilidade decorrente do câncer terminal, é possível, né, através, né, da nossa ajuda, no nosso auxílio, melhorarmos a qualidade de vida desse idoso, né, através, né, de exercícios, nem que sejam exercícios de baixa intensidade, como, né, principalmente recursos fisioterapêuticos respiratórios, aliviando dispneia, recursos que aliviam a dor, né, do paciente, que diminuem edema do paciente. Então, né, a fisioterapia ela tem extrema importância, né, e muito valorizada pelos pacientes, né? Por isso que existe até especializações, né, dentro desse campo da fisioterapia em oncologia. É uma área muito linda, né, da fisioterapia. Tá ok? Então, pessoal, era isso, tá? A aula não foi longa. Aula que vem, então, nós vamos continuar falando sobre